O que é que se está a passar? E quais são os problemas? Primeiro, aquilo começou na Universidade de Colômbia, como disseste, em Nova Iorque. Foram estudantes, porventura não só estudantes da universidade, também pessoas de fora da universidade, que se juntaram em movimentos ditos pró-palestinianos, com reivindicações que vão desde querer que a sua universidade não tenha qualquer tipo de colaboração com o governo de Israel, até, digamos, cantos e palavras de ordem bastante radicais, como, por exemplo, aquela famosa From the River to the Sea, portanto, desde o Jordão até ao mar, uma só Palestina, portanto, no fundo, defender implicitamente a extinção do Estado de Israel, sem explicar o que é que faziam aos seus habitantes, aos judeus que lá vivem, aos israelitas, que não são só os judeus, também há árabes, e considerar que o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é um genocida, por os Estados Unidos terem sempre, historicamente, e não foi desde o princípio, mas foi historicamente serem apoiantes do Estado de Israel. Bem, isto começou assim, começou com manifestações, foi passando para a ocupação do espaço. As primeiras ocupações do espaço foram a construção de um acampamento no terreiro da universidade. A universidade é um espaço, eu já lá estive, é um espaço bastante grande na parte de cima, digamos assim, da ilha de Manhattan, não muito longe do Central Park, mas já depois do Central Park, portanto, já lá um bocado na parte de cima da cidade, antes de chegar ao Harlem. O Harlem fica um bocadinho adiante. Portanto, é um espaço muito grande, mas naturalmente um relevado naquelas condições, não é obviamente um sítio para ter um acabamento de longa duração, onde há necessidades, nomeadamente de higiene, que não se compaginam exatamente com aquilo. E, portanto, houve uma primeira pedido da Universidade à Polícia de Nova Iorque para ir lá retirar, depois de apelos, para saíssem de lá, ir lá retirar os estudantes. Isso deu muita controvérsia, depois houve hesitação da direção da universidade, depois eles resolveram passar a um outro grau de ativismo e ocuparam um edifício da universidade, e tudo isto tem simbolismo. Porquê? Porque isto multiplicou-se, houve um efeito de imitação em muitos outros campos universitários, com destaque para os campos universitários da Califórnia, mas há aqui uma evocação histórica. Portanto, há um remeter para os movimentos estudantis da década de 1960, para as manifestações contra a Guerra do Vietnã, onde os protestos começaram também na Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, e também passaram pela ocupação do mesmo edifício que foi agora ocupado. Só que no momento em que eles ocuparam o edifício, por assim dizer, quebraram uma barreira legal, porque partiram vidros, porque ocuparam um edifício de utilização comum, e já não estamos apenas perante aquilo que tradicionalmente se chamaria o direito de manifestação e o direito da liberdade de expressão. Portanto, nós podemos discordar radicalmente das reivindicações daquelas manifestações, mas a primeira emenda dos Estados Unidos é um bocadinho sagrada e, portanto, eles têm esse direito, apesar deles próprios, em outras ocasiões, não o terem reconhecido aos seus adversários políticos. Portanto, falámos cá muitas vezes disso, a cultura de cancelamento é isso mesmo, só que agora quem protestou contra a cultura de cancelamento não pode querer cancelá-los. Mas uma coisa é não os querer calar, outra coisa é tolerar vários atos que são complicados e, para não dizer, ilegais. Em alguns casos são mesmo abertamente ilegais. Estamos a falar da ocupação de espaços e estamos sobretudo a falar de atos de intimidação ou mesmo de violência contra estudantes judeus. Sendo que em Nova Iorque, penso que é a cidade com mais judeus do mundo, mais de qualquer uma em Israel, e naturalmente há muitos estudantes judeus, não só por ser Nova Iorque, mas porque vêm de outros países, e já houve casos, logo a seguir ao 7 de outubro, houve um caso de alguns estudantes que foram cercados dentro de uma biblioteca. Não consegui saber se a biblioteca fica no campus universitário ou fora dele, mas foram cercados numa altura em que não havia ainda nada em Gaza. A única coisa que tinha havido era a ação do Hamas.
A única coisa que tinha havido era a ação do Hamas. Portanto, quando nos vem falar de genocídio, é pretexto. Portanto, porque no fundo, este aspecto, já lá iremos a ele, estes ativismos, e é muito interessante ver, porque há sites onde eles trocam informações, estes ativismos são basicamente ativismos contra Israel naturalmente, independentemente do que Israel faça ou não faça na atual guerra, são ativismos contra os Estados Unidos, contra o capitalismo, contra a democracia, porque não estou a exagerar, porque eles próprios têm textos em que se insurgem contra a democracia, em nome, dizem eles, da liberdade. Bem, e é isso que está em causa, e isto vem de vários outros momentos anteriores, onde a forma de atuação foi quase sempre semelhante. Isto é, tentar aproveitar causas que podem, numa circunstância ou outra, ter maior apoio público para transformar isso em ações violentas. Estás-te a recordar de manifestações a seguir à morte de George Floyd, que havia um lado inicial de revolta, mas depois transformaram-se em ocupações, em querer acabar com os polícias, defund de policy, acabar com as prisões, acabar, no fundo, com a ordem civilizacional de convívio entre as pessoas. Podemos ir mais atrás, e as manifestações anti-globalização começaram também, as pessoas esquecem-se disso, mas começaram nos Estados Unidos antes de virem para Génova, começaram em Orlando. Portanto, há um repetir cíclico, e uma das coisas interessantes que se vê quando nos sites de partilha de informação é que eles vão ensinando como é que se desobedece e como é que se cria o caos e como é que independentemente de haver cedências das autoridades, o objetivo não é esse, é mais do que esse, e portanto é preciso sempre escalar, fazer uma escalada. Com uma particularidade, e há uma crónica que eu li num jornal americano muito engraçada, que é, isto, para todos os efeitos, estamos a falar de universidades muito grandes, os ativistas são poucos relativamente, mas conseguem paralisar as escolas, criam muita perturbação, porque estamos na fase dos exames, vai haver cerimónias, aquelas cerimónias que nós muitas vezes vemos nas televisões de entrega dos diplomas. Já houve muitas universidades que cancelaram essas cerimónias. Para muita gente isto é importante, até porque estamos a falar de uma geração de estudantes que ia agora receber os diplomas e que passou por acabar também pela pandemia e por ensino à distância, portanto não teve algumas experiências que são importantes na formação das pessoas, não é? E quem tem filhos sabe como isso é importante, e que não passaram por elas por causa da pandemia, agora não vão passar por causa disto. E uma das coisas curiosas dessa repórter que esteve no campus em Colômbia foi notar que as pessoas, eles não querem falar com jornalistas, porque consideram que são a indústria dos mídia, corporate media, como eles dizem, e portanto não querem falar com eles e não dão a cara. Portanto, escondem-se atrás daqueles lenços palestinianos, de óculos escuros, porque ao mesmo tempo que fazem isto não querem perder as hipóteses de depois terem bons empregos ou saírem daquelas escolas. Porque estamos a falar de universidades. Sabes quanto é que custa uma propina em Colômbia? Por ano? Deve ser muito. Quanto é que é? $90 mil. $90 mil. $90 mil, só para as pessoas não pensarem mal, estamos a falar de $15 mil por mês. $15 mil por mês. É mesmo para uma elite. Quer dizer, é para uma elite e para pessoas que se endividam, não é? Ou então e também há bolsas, mas é mesmo uma coisa muito elitista. E um dos problemas que é que, de repente, os pais estão a dizer, epá, o que é isto? Nós gastamos muito dinheiro para ter formação e, de repente, as escolas começam a ficar paralisadas. E paralisadas por uma minoria. Bem, agora, como eu te disse, há o problema de ocuparem instalações, de perturbarem a vida, o resto, toda a vida naquilo, não é só estarem encapados num cantinho, de haver cerimónias que estão a ser canceladas, portanto, haver um prejuízo para a vida coletiva, que não é apenas uma demonstração, houve uma manifestação, há umas horas em que o trânsito está interrompido e a seguir tudo volta à normalidade, não é disso que estamos a falar, e sobretudo estamos a falar de haver insultos, agressões, intimidação a uma minoria, que é a minoria judaica, mas que existe,
portanto, e que está lá, e mesmo muitos deles não são apoiantes do governo Netanyahu, são críticos, mas vai tudo com a água do bem, como se costuma dizer. Ora bem, isto é o que está a passar. Agora, como é que se lida com isto? Portanto, e tem havido aqui muita hesitação da parte das autoridades académicas. A questão central aqui é até que ponto em que momento é que se pode chamar a polícia, porque isto tudo remete mais uma vez para 1968. Porque há um imaginário nos movimentos estudantis que é repetir esse imaginário da década de 60, assim, uma coisa sempre muito folclórica, apesar de agora eles trazerem a cara tapada, coisa que não acontecia nessa altura. Há algumas crónicas engraçadas de gente que estava nessa altura na universidade e que, portanto, hoje terá 70 anos, mais ou menos, e que compara os dois movimentos, e há a ideia de que é ano eleitoral. Mais uma vez, quem está no poder é o Partido Democrata, estava no poder em 68 com Lyndon Johnson, está agora no poder novamente. Há uma eleição e há uma convenção democrata que, por coincidência das coincidências, é na mesma cidade onde essa convenção foi em 1968, Chicago. E nós temos uma ideia, enfim, mesmo quem não sabe muito de história dos Estados Unidos, quem vê filmes, viu há pouco tempo os Sete de Chicago, salvo erro é os Sete de Chicago. Os Sete de Chicago, salvo erro foi na Netflix, mas não sei se passou em outros sítios. Sim. Que é sobre um julgamento de um conjunto de manifestantes na sequência dos acontecimentos de agosto de 68, quando houve confrontos brutais mesmo, em Chicago, por causa de manifestações, naquele caso, contra a guerra do Vietnã. Portanto, há aqui esta ideia, isto começou em Colômbia, alastros as outras escolas, é protagonizado por jovens, vão para Chicago como foram da outra vez, é tudo igual. Não é. E não é tudo igual por algumas razões que não quer dizer que não venha a ter influência na campanha eleitoral, mas apesar de tudo, há algumas diferenças. Primeiro que tudo, aquilo que na altura era a razão das manifestações era algo que dividia muito, a guerra do Vietnã, não é? Era algo que fraturava muito o Partido Democrata. O Partido Democrata tinha dois candidatos que tinham lutado muito para ir até à eleição, portanto, Humbert Humphrey, que era o vice-presidente de Lyndon Johnson, que não concorreu à reeleição, e McCarthy. McCarthy era um candidato anti-guerra, claramente, tinha sido uma campanha conturbada, tinha sido uma campanha durante a qual tinha sido assassinado um dos favoritos, que era o Robert Kennedy, o irmão mais novo do John Kennedy, e, portanto, era uma situação de grande tensão dentro do Partido Democrata. Mas, este aspecto é muito importante, havia esta tensão na sociedade, mas a América vinha de um longo período de muito otimismo. Portanto, começavam aqui a borbulhar problemas, esses problemas atingiam muito o Partido Democrata, mas parecia ser quase como uma borbulha que vinha que se podia a seguir corrigir. Agora não é assim, agora temos uma sociedade fraturada, pessimista, azeda, e portanto o ambiente político é diferente. E não quer dizer, portanto, quer dizer que naturalmente as consequências vão ser diferentes. Depois, a questão da guerra de Vietnã era uma questão muito mais profunda, que tocava muito mais as pessoas do que Gaza. Do que o pretexto. Porque Gaza neste momento é muito um pretexto. Tocava muito mais as pessoas. Até porque envolvia diretamente aqueles jovens que iam ser chamados para combater. Muitos deles teriam que combater no Vietnã. Havia muita gente, muitos mortos. Agora não há nenhum americano a morrer, não é? Não há nenhum americano a morrer. Portanto, é uma coisa muito, muito, muito distinta. O que não quer dizer que não possa ser perturbador. Portanto, além disso, há coincidências. Por exemplo, na eleição de 68 havia um terceiro candidato. O terceiro candidato é sempre muito perturbador para o resultado final da eleição. Naquele caso foi George Wallace, que era um governador, salvo erro, do Alabama, portanto um estado do Sul, e tudo tinha a ver com a questão dos direitos cívicos. Porque Humbert Humphrey, que vinha da administração Johnson, tinha sido um campeão dos direitos civis, não é? Portanto, ele aliás fez uma das primeiras intervenções numa convenção democrata
de apoio aos direitos civis, logo em 48, 20 anos antes, ainda era apenas um presidente de Câmara, não tinha sequer chegado a senador, e depois tínhamos do outro lado os velhos democratas do Sul, que vinham da tradição dos democratas pró-escravatura, não é? Portanto, Lincoln era republicano, já falámos disso aqui algumas vezes, e portanto havia aquela ideia de que no momento em que os democratas passassem a apoiar os direitos cívicos, iam perder as eleições no Sul, coisa que de facto se verificou. Praticamente nunca mais ganharam eleições no Sul os democratas. Mas havia esta tensão e George Wallace dividiu o voto democrata e ajudou à vitória de Nixon. Mas Nixon mesmo assim ganhou, e muitos consideram que ganhou também por causa daquilo que se passou na Convenção de Chicago. Portanto, aí há aspectos que são parecidos. Agora, porquê? Porque agora também há um terceiro candidato. Provavelmente vai valer muito menos do que valeu George Wallace. George Wallace, apesar de tudo, ganhou 5 estados. Todos do Sul, ganhou 5 estados. Agora estamos a falar do filho de Robert Kennedy. Quer dizer, a história tem estas coisas, volta sempre às vezes, parece que está sempre a voltar, não é? Portanto, e nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos. Estamos a falar do filho de Robert Kennedy. Portanto, também se chama Robert Kennedy Jr., e que é uma figura política muito excêntrica, porque em termos, por exemplo, de políticas sociais e de outro tipo de políticas, é muito à esquerda do Partido Democrata, como o pai, de resto, era. É muito pró-Israel, como o pai também de resto era. Aliás, ele foi morto por um palestiniano, não é? Exatamente, convém explicar que o pai dele foi morto por um palestiniano e que assumiu que era isso que o tinha levado a matar. Exatamente. Mas tornou-se conhecido por uma causa que é uma causa dos conservadores, de alguns republicanos, algumas franjas lunáticas do trumpismo. Mas mesmo muito lunáticas. Estamos a falar das vacinas e das conspirações. É um conspiracionista. Portanto, é uma figura muito estranha. E, portanto, ninguém sabe quem é que ele vai prejudicar nas eleições. Se vai prejudicar, se vai tirar votos ao Joe Biden, por ser um democrata, se vai tirar voto, a família Kennedy apoia todo o Joe Biden, já veio até a comícios. Se vai tirar votos ao Trump, porque tem temas que são da base eleitoral do Trump. Não são temas do Trump, mas são temas da base eleitoral do Trump. E o Trump já começou a atacá-lo. Já passou o ataque. O Trump não brinca em serviço nessas coisas. Já começou a atacá-lo. Portanto, e começou a atacá-lo pelo lado mais, digamos, mais esquerdista. Mas nesta eleição há mais elementos que são muito perturbadores e não se sabe para onde é que vão, que é, por exemplo, na última eleição, lembras-te, em alguns daqueles estados decisivos, o Joe Biden aparentemente ganhou por causa do voto por correspondência. Porque, como tinha havido aquela divisão por causa do Covid, os eleitores de Trump, por regra, votaram presencialmente, e muitos eleitores de Biden votaram por correspondência, por causa do receio daquelas coisas todas que tinham a ver com o Covid. Desta vez, o Trump está a fazer uma campanha a apelar ao voto por correspondência. Portanto, aqui vai haver mudanças, vai haver novidades. Depois, há ainda outra coisa, que é, ninguém sabe que efeito possam ter os julgamentos de Trump. Até o momento só têm servido para lhe dar gás. Nunca serviram para o contrário. Mas é sempre uma carta fechada, vamos ver o que é que acontece. Há uma coisa que garantem, é que ele está nas notícias todos os dias. Todos os dias, não sai dos noticiários. Há uma outra questão que perturba um pouco a campanha de Trump, que é a questão do aborto, que é uma questão que levou a que os republicanos não ganhassem como poderiam ter ganho as intercalares, vai fazer agora 2 anos. Ganharam para o Congresso, para a Câmara dos Representantes, não ganharam para o Senado. Portanto, e tudo isto são elementos de alguma indefinição. Porque neste momento, quem vê isto da Europa, surpreendentemente, quem vê nos Estados Unidos, porventura, não tão surpreendentemente, a verdade é que as sondagens continuam a dar o Trump à frente. Em termos de voto, a intenção de voto a nível nacional, a diferença é pouca. A média de ontem era 1,7 pontos, portanto é pouco. Mas o mais complicado é que, quando olhamos para os estados competitivos, portanto, que são aqueles estados, como sabemos, definem as eleições, não é o Texas que define as eleições, não é a Califórnia, não é Nova Iorque, são os estados grandes, porque aí já se sabe quem ganha,
Portanto, e não haverá surpresas em princípio. Quem define as eleições são aqueles estados que estamos sempre a falar, a Pensilvânia, a Carolina do Norte, o Ohio, coisas assim do género. Aí, nesses estados, neste momento, a vantagem em todos eles, em alguns por uma margem larga, 5, 6, 7 pontos, é de Trump. E os que ainda mantêm, aqueles onde Biden teria que ganhar todos aqueles em que está mais próximo de Trump, portanto, recuperar nesses e ganhá-los, para conseguir ser eleito e por 2 votos eleitorais, pelas contas que eu tive a ouvir ontem. Portanto, ele tem um caminho difícil para a reeleição, não quer dizer que não vai acontecer, porque daqui até a eleição muita coisa pode mudar, não é? Portanto, mas esse é o caminho difícil que há, e ninguém sabe como é que isto vai ser usado durante a campanha, se continuarem os distúrbios, as intervenções da polícia.